Eu já fui deportada da Austrália e essa é a minha história. Começa em 2023, quando eu tava a fim de ser au pair de novo. Só que dessa vez, ao invés de ir pra Londres, eu queria ir pra Austrália. E eu tava sentindo uma sintonia com o lugar. Então eu entrei no aupairworld.com e fui procurar uma família que ela pudesse, primeiramente, pagar o visto e a passagem pra mim, porque na época eu estava sem uma renda fixa e depois ela descontaria do meu salário. E segundo, aceitar. É isso, na verdade, acho que era só isso mesmo, porque eu já tinha carta de motorista. Então eu só precisava de alguém que aceitasse esses termos. E aí, o que acontece? Primeiro de tudo, eu fui deportada porque eu não li direito as coisas. Se eu tivesse lido direito, talvez eu estivesse lá na Austrália agora, contando outra história pra vocês. Por quê? Quando eu fui pesquisar sobre vistos na Austrália, eu tinha visto um visto que era perfeito, que era o Working Holiday Visa. Só que no site que eu abri, falou que ele abriria ali. Tá rasgado aqui porque eu pedi uma camiseta, né, velha pra poder eu esculturar. Que daqui a pouco eu vou mexer com argila. Mas enfim, deixa eu voltar pra história. Então, esse site, não sei se ele tava atualizado. E como eu disse, Leia Gilberto Leia. Porque eu li lá que ele abria numa determinada época do ano. Só que talvez fosse na Nova Zelândia. Porque na Nova Zelândia que tinha esse visto que abria numa determinada época do ano. Só que eu li que era pra Austrália. Então aí que tá. Eu não sei se já foi assim na Austrália. Só que esse visto, na real, ele tá aberto o ano todo. Durante todo o período. Qualquer época você pode aplicar pra ele. E ele é muito mais simples. E aí, por conta disso, eu encontrei uma família que estava disposta a pagar o visto pra mim e a pagar a passagem também. Ai, calma. Só que eu, de novo, não li direito as coisas. E aí, na hora de aplicar pro visto, eu fui aplicar pro visto de turista. Por quê? Eu já tinha ido pra Londres, eu fui au pair em Londres como turista, porque você não precisa de visto durante 6 lunações pra você para você ir pra Inglaterra, né? E aí, durante esse período, eu fiquei lá. Então, pra mim, seria a mesma coisa na Austrália. Eu iria com visto de turista e iria trabalhar lá. É isso, já tinha passado por uma situação similar, por que não poderia ser a mesma coisa na Austrália? Então, só que na hora de aplicar pro visto, e o visto de turista, ele pede muito mais condição financeira. E aí, e como eu sou uma pessoa que eu sou ó livre à circulação, porque a gente nasceu em Gaia, a gente não tem, assim, Open Gaia Borders, abram as fronteiras de Gaia. A gente não nasceu pra ficar pagando pra andar na terra, no ar, no fogo, na água. A gente nasceu pra viver em Gaia livremente. Nômades. A fronteira é uma ilusão. Então, o que acontece? Eu meio que coloquei lá que eu tinha um valor que, na real, eu não tinha, né? Mas, até aí, eu tô aqui pra viver. Não pra ficar provando. E, na real, foi totalmente desnecessário. E passou lá. Só que o que acontece? Eu recebi não 3 vezes. Porque eu não preenchi direito os vistos. Né? Eu tinha o documento lá bonitinho falando que eu tinha aquela grana. Que na verdade eu não tinha. Só que a primeira vez eu preenchi que eu era pobre mesmo. Que eu tava lascada, que eu era pobre, que eu não tinha nada, que eu não tinha emprego, que eu não tinha nada. Isso porque eu já era advogada. E aí, óbvio que foi negado, né? Aí a segunda vez, eu já falei, calma, deixa eu botar que eu tenho a grana, pelo menos. E deixa eu botar que eu tenho um emprego. Um emprego não, um emprego autônomo, no sentido de ser advogada.
Né? Só que aí foi negado também. Depois eu vou colocar aqui a cartinha que eles mandaram. Aí vocês pausam e lê o motivo, porque eu nem lembro mais também. E aí teve a terceira vez que também foi negada. Que eu também não lembro o motivo. Mas foi negado. Eu não lembro se foi por causa. Eu não lembro. Mas eu vou colocar a cartinha aqui e vocês pausam e lê. Beleza, a quarta foi. Olha, eu tive 3 não. Um sim. Falei, não, eu sou persistente, né? Então eu fui. Aí eu falei pra ele, finalmente foi, saiu o visto, granted. Aí eles pagaram a minha passagem pra ir pra Perth. Eu ia ficar em Western Australia, eu já tava imaginando. Eu com os canguru, eu dirigindo assim, beira-mar. Já tava aqui, ó, tudo na minha mente. Eu já falei, cara, eu vou viajar assim, tanto. Eu já tava imaginando aquela garota do meu lado, eu olhando pra ela enquanto dirijo. Ah, com os cangurus ali do lado e os koala, as aranhas. Já tava me imaginando fazendo amizade com todos os bichos, vendo aquele céu estrelado. E aí eu vou viajar, tanto que tem foto com a minha família, a gente lá no aeroporto se despedir. Ah, e tem um detalhe. O primeiro voo eu perdi. Nossa, os não estavam todos ali. Eu perdi o primeiro voo. Tava muito, muito trânsito em São Paulo. E aí, acabamos chegando 1 hora antes do voo sair, ele já não tava mais deixando entrar. Aí a família teve que pagar uma parte um pouquinho a mais pra ir. Aí eu tive que esperar, acho que foram 5 dias pro próximo voo. Então teve isso também. Eu já tava planejando ficar 5 anos lá na Austrália. Eu falei, eu vou morar aqui nesse lugar. Eu vim voltar pro Brasil. Eu não quero saber. Porque se a Austrália tem um clima similar ao do Brasil, eu vou ficar lá já. Tem os bichos também, já tá tudo maravilhoso. É um povo caloroso. Não tanto quanto o brasileiro, mas tem o seu calorzinho. E aí eu fui e viajei. 36 horas de viagem. Primeiro foi 14 a 16 horas. O primeiro voo, que foi até o Catar. Eu tenho foto no Catar. E assim, durante todos os momentos eu fiz conexões maravilhosas. Desde o primeiro voo, que eu já cheguei conversando com um cara que tava do meu lado, até no aeroporto, que eu conheci esse cara do Islã, que falou do islamismo pra mim, das esposas dele. Tanto quanto do voo de Catar até Perth, que também foi o quê? Acho que 14 horas. E eu fiz uma conexão de 9 horas no Catar. Eu conheci todo aquele aeroporto. Acabei de chegar em Doha, no aeroporto de Hamad. Hamad? Enfim. Nossa, que enorme. Agora eu tenho 10 horas de conexão. E aí eu vou ficar andando por esse lugar. Até não... Até cansar. Enfim, vamos ver o que tem por aqui. Ai, esse lugar é muito lindo. Tem um jardim aqui dentro. Uau. Demais. Já tava injuriada. Não tem como comprar nada. Só passeando. Não é nada pra fazer. Mas é muito bonito. Só que chegou um momento que eu já tinha conhecido tudo que tinha pra conhecer daquele aeroporto. Agora são 10 horas. Faltam 4 horas e 20, 30 minutos pro meu voo. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já li. Eu não consigo mexer no TikTok. Não consigo ler mangá. Eu já passei aqui. Já tirei sonequinha. Mas enfim, finalmente tô aqui pra embarcar num avião. E nossa, eu nem acredito que 9 horas se passaram. Quer dizer, quase 10, né? Mas passaram. E aí eu viajei e conheci esse casal que é pra um festival. E ali, no meio do voo, eu comecei a sentir uma coisa no coração. E o coração é a nossa intuição que fala. E eu comecei a sentir um tambor assim, no sentido contrário, né? Comecei a respirar fundo porque eu comecei a temer
a tapioca ser confundida com cocaína. Porque eu tava levando uns presentinhos pra família. Brigadeiro, guaraná, um boné do Brasil, tapioca, café. E aí eu fiquei, ai, e se eles acharem que a tapioca é cocaína? Tô lascada. É melhor eu declarar itens. Aí eu marquei lá. A mulher entregou o papel. Aí eu marquei, eu vou declarar itens. Beleza, chego lá, desço. E o coração, assim, palpitando. Eu respirando fundo. Falando, ai, o que que é? O que que é isso que eu tô sentindo? Deve ser só ansiedade. Deve ser só empolgação. Aí eu passo pela imigração, tranquilo. Mas aí, ao invés de eu ir pra tecnologia, que você passa direto no automático, as malas, eu vou pro humano. Aí, quando eu vi que eu tava indo pro humano, a Maritens, ali eu já sabia. Ali eu já senti, eu vou voltar. Então já que eu vou voltar, eu vou aproveitar ao máximo. E aí, enquanto ele tava abrindo minha bolsa, eu tava rindo, falando do Brasil, falando, vem pro Brasil. Aqui é maravilhoso, aqui tem um povo caloroso que vai receber vocês, a gente ama receber galera de fora, a gente é muito caloroso, a gente tem uma natureza exuberante, praias belíssimas, é um povo muito amigável, venham. A gente tem uma comida gostosa, maravilhosa, e cada estado é um país em si, tão diferentes entre. Então você vai ter, assim, muita... E eu falava que tinha inspiração, que a gente tem lugares que se inspiram tanto na Europa quanto na África, né, que tem influência. E aí tem ali comida de todos os lugares do mundo, praticamente. Aqui em São Paulo tem muito disso também. Mas cada estado tem uma influência também. E eu tava falando assim, perguntando muito deles também, perguntando muito do guarda ali, né? E ele fazendo perguntas pra mim, e eu falando que eu tinha juntado dinheiro por muito tempo. Ai, que contadora de histórias eu sou, né? Eu já tava ali narrando. Ai, ai. E aí ele foi fazendo perguntinhas pra mim também, né? E eu perguntava também de volta. E ele era da Nova Zelândia. E aí tinha uma mulher. Aí quando eles pegaram, pediram meu celular. Aí pronto, né? Aí a mulher volta falando, ela veio aqui pra trabalhar e tá com visto de turista. Aí eu falei, é isso aí. É isso aí mesmo. Fazer o quê? Acontece. Tanto que na hora que passou ali na hora de ver as malas, né? Eles pegaram até um produtinho meu que era a base de canabidiol. Falaram, não, aqui não pode entrar isso. Eu fiquei, nossa, mas é só um creme. É um creminho de passar na pele. E eles pegaram, botaram dentro de uma sacola cheia de coisa escrita como se fosse uma prova de um crime hediondo. Como é que pode? Se bem que olha que conversa melhor com a pele. Talvez isso fosse o crime, porque não era óleo. Se fosse óleo, talvez eles tinham deixado passar. E aí, quando eu tava de cara com outro agente da imigração... minto, calma, tem mais coisa. Tinha uma parte... Eles começaram a me gravar. Sabe aquele board security? Sabe aquela galera que grava coisas de aeroporto, só que geralmente eles pegam as drogas, tá? Eles começaram a me gravar. Tanto que tinha um baita microfonão, assim, na minha cara, em cima de mim. Enquanto eu tava ali, conversando, né? Falando, sendo deportada. E aí eu até assinei o termo de autorização de imagem, né? E, enfim, foi gravada durante todo o período, durante todos os momentos ali em que eu tava sendo deportada. Na parte inicial. Aí chegou a parte de uma entrevista que eles foram fazer de mim, que eles iam cancelar o meu visto. E aí eu ficava assim, mas eu não posso trocar o visto? Tipo, se eu tô com o visto errado, eu não posso trocar o visto?
E eles ficavam olhando pra cara do outro. O agente de imigração ficava olhando pra cara do outro, querendo dar uma risada. Tava muito na cara que eles estavam querendo mudar, assim. Ali na hora. Estavam vendo que a regra começou a ser absurda demais. Porque eu tava tão de boa. E eu só tava com o visto errado. E eles ficaram assim, cara. Ela tá de boa aqui. Sério mesmo que a gente vai impedir ela de entrar na Austrália por causa de uma regra boba. Que se tornou uma regra boba ali. Se tornou nada. E aí ele dava uma risada. Ele, tipo, escondia uma risada, dava uma risada assim. E pedia ajuda pro outro agente me responder. E aí eles falavam, oh, não, você tem que sair da Austrália pra poder aplicar pro visto, que é o Working Holiday Visa, que é o melhor visto pra você. E aí eu aceitei, né? Aí eu falei pra família, né, isso. E aí eles ficaram assim... Eles até me pediram uma parte do dinheiro de volta, falaram que se eu pudesse pagar eles, claro, mas isso foi só depois que eu voltei da Austrália. Já tava no Brasil, mas uma coisa que eles ficaram muito preocupados era de que a experiência que eu vivi não impedisse eu de querer voltar pra Austrália. Eles estavam mais preocupados comigo não querer voltar pra Austrália do que dinheiro, do que outras coisas, né? Então teve isso também. E eu, conforme eu ia conversando, assim, depois, né, nos momentos de mais. Que eu tava indo pra hotel, eu fiquei num hotel. Então eu conversei com a galera, conversei com os agentes de imigração, né? Tinha uma mulher que ela jogava tarô e eu também jogo tarô, então a gente conversou sobre tarô. Tinha um cara que era apaixonado por futebol, eu conversei de futebol com ele. Tinha uma mulher que só tava escutando as coisas e fazendo perguntas pontuais. Perguntou se eu tinha chorado, né? Eu falei que não. Eu só tinha jogado tarô mesmo, depois eu jogo aqui o resultado que deu, saiu inclusive louco. Que é bem a cara mesmo da situação. Mas todo mundo ali foi bem amigável comigo, né? Viram que eu também tava sendo bastante amigável, fazia perguntas pra eles do tipo qual era a situação mais bizarra que eles já tinham passado. Enfim, aí eu fiquei nesse hotel, né? Vi uma partezinha de Perth que parecia uma cidade do interior de São Paulo. Sabe quando você tá viajando pra um. Quem mora em São Paulo, né? Quando você tá viajando pra uma cidade do interior ou quando você tá indo pra outro estado, que você passa por aquelas estradas que tem umas casinhas espalhadas bem baixinhas e prédios bem baixinhos também, mas também tem mais natureza. Lembrava muito isso. Então eu tava parecendo, falava, nossa, parece São Paulo, mas é que eu também não tive a oportunidade de conhecer o deserto, né? Enfim, aí eu fiquei nesse hotel, passei a noite, eles me colocaram no voo de volta pro Brasil, 10 horas da manhã, tanto que eu era a primeira a entrar no voo. A primeira pessoa a entrar no avião. Isso era algo muito único, porque geralmente quem entra primeiro no voo é business, é mega, hiper, elite, top e Zenith e o nome que vocês quiserem dar aí pra quem paga 30k só pra entrar no voo e ficar numa partezinha mais confortável. Pois é, eu entrei primeiro, porque eu tava sendo deportada. Eu vou colocar um vídeo meu aqui, de eu mostrando o voo vazio e eu indo viajar com a Emirates Árabes. Ah, foi eles? Ou foi a outra? Eu não lembro mais. Enfim. Eles pegaram meu passaporte durante todo o período. Só me devolveram quando eu cheguei em São Paulo, né? Aí eu fui no voo de novo no Catar. Lá eu conheci o
agente de imigração que me levou era um indiano que foi muito legal comigo. A gente conversou muito e ele ficou assim, mas por que você tá aqui? Por que você foi deportada? Até ele ficou assim, basbaqueado. Como que isso tinha acontecido? Por que essa pessoa que tava rindo ali pra ele, contando a história com um baita sorrisão na cara, tava sendo deportada? Eu falei, por visto errado. Acontece, eu não li direito. Leiam direito. Leiam 2, 3 vezes se precisar, mas leiam. Importante. Aí pode ser que vocês não sejam deportados que nem eu, né? E pode impedir aí uma deportação da vida. E vistos certos logo de cara, ao invés de 3. O não tava tão óbvio. Tava tão óbvio. Não, e ainda, quando eu cheguei no Brasil, eu ainda fui mais persistente. Falei, quer saber? Eu vou aplicar pro Working Holiday Visa. Eu vou pra Austrália. Só que o que acontece? Até abril de 2026, ou é junho, tem uma marquinha. Tem uma marca lá minha, na Austrália, de que eu fui deportada. Isso não me impede de aplicar para um visto. Mas o que acontece? Para qualquer visto que eu aplique, eu preciso ter uma justificativa assim muito forte, muito intensa do porquê que a minha ida para Austrália ela é tão importante. Sério, olha isso! Eu tenho que justificar por que eu tenho que andar em Gaia. Por Gaia? Basta. Tá vendo? Fronteiras, ilusão. Ilusão. Queima fronteiras. E aí eu encontrei uma família que tava disposta a pagar o visto pra mim. De novo. Aí eles pagaram, eu apliquei. Dessa vez a Luna me ajudou com uma carta falando sobre o au pair, de como o au pair ele é bom pra família, né? Pra curar trama. Ele é bom pra mim. Ele é bom pra Austrália. Ele é bom pra todo mundo. Óbvio que eles negaram. Vou colocar aqui também a negação. Aí eu falei, quer saber? Um não é um não. Aí eu fui pra Londres. E essa é outra história. Um beijo, Amaritens. Leiam.